Boa noite a todos. Nós estamos agradecendo, em primeiro lugar, a oportunidade que nos reúne nessa noite e que permite que nós possamos fazer aquilo que mais interessa ao espiritista sincero, que é o estudo da doutrina, né? A partir do estudo doutrinário, nós vamos sair para uma aplicação coerente, de qualidade, uma aplicação que vai trazer ganhos para a própria pessoa e vai trazer ganhos para a comunidade onde essa pessoa se insere. Essa titulação que foi colocada agora no início, ela, na verdade, só nos responsabiliza mais. E nós estamos, então, trazendo o abraço fraterno, o abraço amigo da comunidade espírita de Belo Horizonte, e em especial da comunidade dos psicólogos espíritas, também da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, da qual nós somos a representante em Minas Gerais. Então, a partir de tudo isso, o que nós vamos tentar essa noite é simplificar ao máximo a nossa fala, para que nós possamos sair daqui imediatamente utilizando dos conhecimentos, dos conceitos que aqui foram trazidos, né? Já se foi o tempo em que nós éramos os armazenadores de conhecimento. Hoje nós devemos ser os divulgadores do conhecimento, mas não os divulgadores teóricos, os divulgadores da vivência daquele conhecimento que vai ser expressado na nossa vida do dia a dia, né? E se por um acaso estiverem aqui algumas pessoas que não são espíritas ou que estão se afeiçoando agora ao espiritismo, para essas pessoas especialmente, nós vamos tecer um breve histórico do espiritismo para que nós possamos entender direitinho a importância da contribuição psicopedagógica do espiritismo, né? Então, o espiritismo é uma doutrina que tem um aspecto tríplice, né? Ela se ocupa das questões filosóficas, que são aquelas pertinentes a todos os tempos, as questões existenciais, não é? Quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos, enfim, o móvel da nossa existência. E essas questões ocuparam e ocupam os filósofos de todos os tempos. Então, o espiritismo, na medida que coloca o homem no seu padrão de dignidade, que coloca o homem, como foi dito aqui na prece, né? Na sua visão evolutiva, nesse momento, o espiritismo, valorizando o homem, dignificando o homem, imediatamente o espiritismo valoriza e dignifica a vida, fazendo, então, vamos dizer assim, um chamamento para a qualidade de vida. Esta é uma posição filosófica, né, onde nós vamos ter uma série de conceitos e vamos nos balizar, vamos nos posturar a partir da conceituação filosófica. Então, há esse primeiro aspecto da filosofia espírita. O segundo aspecto, nós estamos colocando segundo, mas isso não significa que tem uma ordem de importância, né? Uma vez que a doutrina tem um aspecto triplo, e esse tríplice aspecto, ele tem uma importância em si mesmo. Mas, didaticamente, vamos colocar. Uma segunda visão é a visão científica da doutrina. E aí nós começamos a falar de Allan Kardec, que é o pseudônimo, né, do nosso companheiro Hippolyte Léon Denisard Rivel, que nasceu a 3 de outubro de 1804, na França, na cidade de Lyon. E Allan Kardec tem uma formação eminentemente científica e se propõe, então, a esclarecer aqueles fenômenos ditos extraordinários, desmitificando os milagres e mostrando que os milagres estão em consonância com as leis da natureza. Então, esse é o aspecto científico da doutrina. E, finalmente, o aspecto evangélico ou religioso da doutrina dos espíritos, que é uma doutrina de consolo e de esclarecimento
e que tem entre as pessoas mais simples os seus principais prosélitos, a afeição do Evangelho do Cristo, que também teve entre os mais simples os seus principais prosélitos. Então, essa afeição religiosa do Espiritismo, exatamente por essa tendência ao esclarecimento e ao consolo pelo esclarecimento, pela fé raciocinada, é aquele ponto de importância, de ascendência do Espiritismo. Então, alguns dos companheiros eles falam, não, o Espiritismo não é religião. Não, o Espiritismo não é só religião, mas o Espiritismo, com certeza, é também religião. Vejam vocês, então Allan Kardec, ele foi chamado para a observação desses fatos, mas, embora com uma visão eminentemente científica, de pesquisador, de curioso, daquele que quer, então, observar a fé à luz da razão, entretanto, Allan Kardec, ainda como Hippolyte Léon Denisard Rivel, fez os seus estudos em Yverdon, na Suíça, com Pestalozzi. E Pestalozzi, como vocês sabem, é um grande pedagogo. Então, a raiz da formação de Allan Kardec é a pedagogia. Ele é um grande educador e ainda, em idade precoce, transformou-se em escritor. E vocês, lendo lá a biografia de Allan Kardec, tão bem escrita por Zeus Van Tuyl, em seus 3 volumes, e que deve ser lida, Allan Kardec descreve a importância do método de Pestalozzi. E qual seriam os pontos proeminentes da metodologia pestalozziana? Não é? Os pontos proeminentes são exatamente a sequência que a gente deve começar sempre do pequeno para o grande, do visível para o invisível, do conhecido para o desconhecido. Então, essa é a mentalidade de Pestalozzi. Existe uma pergunta que foi atribuída a Pestalozzi e que vale a pena ser repetida. Em determinado momento, se aproximaram de Pestalozzi e perguntaram, professor, quando é que a gente deve começar a educar uma criança? E vocês sabem a resposta? Quem é que se lembra da resposta aqui? 20 anos antes da criança nascer. Então, vejam vocês, repousa sobre os pais, sobre a geração anterior, o sucesso da educação daquele ser reencarnante. Por quê? Porque dos valores que aqueles pais possuem, é que aquela criança vai receber os seus próprios valores, vai ser finalmente educada. E nós, ainda falando um pouco desse histórico do Espiritismo, muito ligeiro, nós não podemos esquecer a importância de Minas Gerais no Espiritismo brasileiro. Saindo da capital, chegando até Divinópolis, Montes Claros, Triângulo Mineiro, entre outros polos de apoio espiritual, nós percebemos com clareza e tivemos oportunidade de reavivar essa impressão agora em visita recente ao nosso companheiro Chico Xavier, e encontramos o Chico muito bem dentro das possibilidades dele, dentro das condições de idade, mas muito bem, sereno, tranquilo, e verificamos mais uma vez a importância de Minas na condução espiritual do Brasil. E todos nós sabemos que o Brasil em si tem uma importância muito grande na condução espiritual do mundo. Então, nós aqui estamos muito responsabilizados. E, falando em Divinópolis, Divinópolis é a cidade do divino, né? Divinópolis. Falando em Divinópolis, nós nos lembramos de fazer aqui uma singelíssima homenagem ao professor Rubens Costa Romanelli, natural de Divinópolis, uma pessoa que teve a maior importância no movimento espírita nos anos 50, um escritor, um fundador de uma escola espírita aqui em Divinópolis, que eu não sei porque é um instituto de difusão espírita, e nós só sabemos disso historicamente, não sabemos que rumo esse instituto tomou,
mas sabemos também que, recém-chegado da França, o nosso companheiro, professor Rubens Costa Romanelli, fez, nessa ocasião, uma palestra de inesquecível beleza, que ficou para os anais da história. Então, nós estamos aqui colocando a nossa pequena homenagem ao nosso professor Rubens Costa Romanelli. Então, a frase vocês conhecem: Jesus é a porta, Kardec é a chave. E é uma tetrachave, não é? É uma tetrachave. É uma chave que abre o nosso conhecimento científico, o nosso conhecimento evangélico, o nosso conhecimento filosófico. E dentro da filosofia nós vamos, então, inserir as questões psicopedagógicas. Por que psicopedagógicas? Por que não só pedagógicas? Por quê? Porque o bem-estar do indivíduo passa pelo seu mental. E, ao mesmo tempo, o mental tem a ver com o processo educacional. A pessoa deseducada, e nós vamos entender direitinho, ou pelo menos espero que a gente saia daqui entendendo o que é educação, o processo educacional, do que se trata. Então, dizendo ainda, a pessoa bem educada, ela tem chances muito maiores de estar bem mentalmente e vice-versa. Aquela pessoa que está bem mentalmente, ela com certeza é alguém que recebeu educação. Mas a educação, e hoje nós vamos falar muito do 3, né? A educação também é um processo de tríplice angulação, né? E que se destina ao ser humano em seu tríplice aspecto. Aí vocês vão falar, puxa, é 3 demais, né? Pois é, mas o 3, pela teoria sistêmica, é o número do movimento. Só o 3 é que define a escolha, porque 1 será sempre obrigação, 2 será sempre conflito, e o 3 é que vai determinar a escolha. Então é muito interessante a gente juntar tudo isso nessa colchinha de retalhos que nós estamos fazendo aqui nessa noite, para entender por que a doutrina tem tríplice aspecto e se destina a um homem ou a uma entidade espiritual trina, que é também a visão proposta pela doutrina dos espíritos. O homem é corpo físico, o homem é mente perispiritual e o homem é transcendência, que são seus aspectos de conquista espiritual. Então, cada um de nós que aqui está, tem essa composição energética. Nós estamos falando de um organismo, de uma triunidade, de um organismo triunitário energético. Tri porque são 3 e unitário porque não se dividem. Não se dividem. Estão num bloco de energia. E aí, minha gente, a gente se admira quando encontra pessoas que falam assim, essa vida é um tédio, não tenho nada para fazer. Olha, só no nosso processo de evolução nós temos um tríplice aspecto para cuidar. Porque precisamos cuidar do corpo, que é a base. Vamos imaginar uma pirâmide, tá? Sem nenhuma mística, usando a pirâmide simplesmente como um recurso didático. Imagine uma pirâmide. Então, nós vamos ter a base dessa pirâmide, o corpo físico, que é a energia condensada, é a matéria densa. É ali a nossa apresentação no mundo, a nossa carteira de identidade nessa escola chamada Terra. Porque não é bom que a gente se lembre, desde o início, que nós estamos numa escola. Essa escola é uma escola importantíssima. Precisamos de uma carteira de apresentação de frequência de trabalho, chama-se corpo físico. Mas Emmanuel nos lembra que o corpo é o vaso do espírito. Então, esse corpo físico, que é de início quantitativo, né? Então, as perguntas que o clínico geral nos faz são quantitativas, não são? Escuta, você bebe muita água? Como é que é? Você dorme quantas horas de sono por dia? Olha aqui, o seu exame de sangue deu tantas hemácias, tantas hemoglobinas. Olha, o seu exame de urina está com tal percentual disso, tal percentual daquilo. Então, vejam vocês, quanto de proteína você está comendo ou não está comendo? Então, o nosso corpo físico é esse corpo quantitativo. O que não impede
a qualidade de vida, muito pelo contrário. Nós vamos precisar escolher quantidades qualitativas para sustentar o corpo físico, tá? Então, esse corpo é que nasce, que se reproduz e morre. No ponto médio dessa pirâmide, nós vamos nos lembrar, então, dos nossos aspectos emocionais, de todo o nosso aparato psíquico, que é o nosso mental e que tem a sua sede no perispírito. Então, vejam vocês, é todo um universo imensamente desconhecido. Se o corpo físico ainda é uma caixinha de surpresas, imaginem vocês esse segundo organismo mais abstrato, mas ainda matéria, quintessenciada, porém matéria, que se chama aparelho psíquico ou psiquismo. Então, temos aí muito trabalho para fazer, estamos na pontinha dos conhecimentos da nossa mente. A educação também precisa chegar até aí. E, finalmente, no topo dessa pirâmide, lá no ápice dessa pirâmide, nós vamos colocar ali como se fosse um chapéu, não é? Um chapéu, como se fosse um telhado de uma casa, dessa casa que somos nós, que é a entidade espiritual. Nós vamos colocar ali os aspectos da nossa transcendência, que são todas as nossas conquistas que lá estão a nos aguardar. Então, o corpo físico morre. Do psiquismo para cima, não há morte mais, né? Então, o objeto da educação repousa nesse tríplice aspecto. E nós temos 3 momentos reencarnatórios que nós também podemos considerar como 3 momentos, que é exatamente a infância, que é a adolescência e a passagem para a vida adulta e, finalmente, a vida adulta ou a maturidade. Então, estamos aí com 3, 3 e 3. Né? Muitas questões trinas para a gente pensar. E a educação, como nós íamos dizendo, é um processo. E o processo tem uma definição muito complexa, mas que nós vamos popularizar aqui ao máximo, né? Para vocês não esquecerem. Olha, o processo é o seguinte: é tudo que começa de um jeito, acaba do outro e depende do tempo. Todo o processo é assim. Se eu pego uma fruta e coloco no processador, quando eu termino de processar, o que saiu ali? Suco. Continua sendo a fruta, não é? Mas olha, ela com jeito. Terminou de outro. Dependeu do tempo. Ah, mas foi só um segundinho. Mas um segundinho também é tempo. Então, o processo é assim. Os advogados que estão aqui, me permitam respeitosamente lembrar que os processos que às vezes são levados a efeito também são demorados, né? São demorados, começam de um jeito, acabam do outro, depende do tempo. Bom, a educação também é um processo que começa de um jeito, termina de outro, depende do tempo, né? E a parte básica da educação é exatamente o que a gente chama de educação de berço ou de família. Olha, essa educação é insubstituível. Isso é sério. Isso é sério. Porque nós conhecemos, às vezes, pessoas muito cultas, mas muito mal educadas. Concordam? Concordam? A cultura não é sinônimo de educação. A cultura é simplesmente informação. A formação é a educação de berço. Por que de berço? Porque é ali naqueles primeiros momentos, né? É nos primeiros dias, nas primeiras horas, nas primeiras semanas, nos primeiros meses e anos de vida, é que essa educação se constitui, e ali são passados aqueles valores que vão sustentar o indivíduo pelo resto da sua vida, e que, quando faltosos, não serão recuperados. Nenhum psicólogo consegue educar uma pessoa nos seus valores fundamentais. Nenhum pedagogo consegue educar uma pessoa nos seus valores fundamentais. Isso é obra de amor. E só quem ama pode ministrar essa educação. E que geralmente está sob a tutela dos pais ou daqueles que substituem os pais e que são aqueles que amam e que acolhem esse ser reencarnante. Então vejam vocês, e eu faço aqui um apelo, não é?
e ao mesmo tempo uma recuperação da autoestima dos pais. Os pais são muito importantes, em que pese a propaganda ao contrário, né? Então, na adolescência tem propaganda ao contrário. Ah, pai, você está careta, né? Mãe, você está ultrapassada. Mãe, você não entende nada. Pai, você não entende nada. Mas isso é uma conversinha só para testar o amor da gente. É para testar a perseverança da gente. É para testar o quanto nós estamos investidos nesse potencial que está ali na nossa frente, que é o nosso filho, a nossa filha, o nosso sobrinho. Porque tem mais um detalhe, gente. Todos nós somos educadores, sabiam disso? Não há como nós nos desvencilharmos dessa tarefa. Quando eu tenho um empregado, não é, sob a minha responsabilidade, eu sou educador. Quando eu tenho um sobrinho evangelizando uma criança, o filho do vizinho, alguém que vem até a mim, ou até mesmo os meus alunos, eu sou um educador. Educação passa sempre pela geração anterior, não foi isso? Então, cada um de nós é um educador em potencial. Vamos nos investir dessa importância e dessa oportunidade de crescimento para nós e para quem está junto de nós. Então, eu dizia que na infância há um processo de formação. É nesse momento que acontece a formação do indivíduo, na infância. A escola de evangelização é muito importante. Ela vai somar com a família a manutenção ou a doação desses valores primeiros. Mas a família não está dispensada, porque muitas vezes nós encontramos o pai e a mãe cheio de boa vontade, que levam a criança para casa espírita, para evangelização e dizem assim, ó, vocês cuidam aí. Ou então levam para uma ótima escola e falam assim, ó, vocês cuidam aí. Ou levam para um ótimo pedagogo, um ótimo psicólogo e falam assim, vocês cuidam aí. Então não dá para passar, né, a responsabilidade. A educação de família, de berço, é competência dos pais ou dos substitutos do pai, porque depende de muito amor. Muito amor. É uma educação que nós chamamos de artesanal. Há que se repetir 1000 vezes a mesma questão, há que se pedir 1000 vezes a mesma coisa, há que se mostrar 1000 vezes a mesma coisa, e há que se ter esperança. Um dia, aquela criaturinha que está ali me obedeça. Se vergue aos meus argumentos. Bom, isso vai ocorrer até 7 anos, quando a criança ou o indivíduo sai para a escola. Sai para a escola. Então, essa educação já deve estar pronta. Está bem entendido, né? Estou repisando muito para frente e para trás, mas é porque é básico, é formativo, é muito importante. Então vamos lá, subir a nossa pirâmide. Nós estamos agora em plena adolescência. E na adolescência, há uma troca de liderança. Aquelas lideranças que eram feitas principalmente pelos pais, pelos irmãos, são substituídas pelas lideranças exógenas, né? As lideranças lá de fora, do contexto, a liderança do bando, né? E nós vamos distinguir bem aqui o que é o bando, né? O bando é aquela liderança negativa que o indivíduo adolescente busca esse bando para estar junto com ele. Daí a importância da mocidade espírita, porque a mocidade espírita vai propor uma liderança positiva, que nós chamamos de grupo, né? Então, só para que a gente converse melhor, quando eu falo de bando, eu estou falando de uma liderança negativa. Quando eu falo de grupo, eu estou falando de uma liderança positiva. Então, eu vou precisar conduzir o adolescente, que é altamente influenciável. Ele já tem um piso de autonomia física, ele já tem um piso social, mas ele é muito influenciável. E não vamos esquecer que os nossos adolescentes estão sendo bombardeados pelos valores materialistas, né? Até um certo ponto, isso faz parte do progresso e da época, mas onde é que começa o perigo? O perigo começa no excesso. Todo excesso é perigoso. Então, o excesso de materialismo, viver para o corpo, é um excesso. Cuidar do corpo é desejável.
né? Viver para a moda é um excesso. Andar adequadamente vestido é desejável. Viver para o sexo é um excesso. Viver também experienciando a sua idade é necessário, é desejável. Então vejam vocês que é uma questão de adequação. E o adolescente, pelo momento que ele está vivendo, ele é bastante inadequado, ele precisa ser conduzido para a adequação. E, conforme diz André Luiz, o ápice das energias sexuais, somado a todo o contexto do lado de fora, ele promove um verdadeiro vulcão naquele indivíduo que está vivendo a adolescência. E André Luiz diz o seguinte: nas suas lavas, o indivíduo pode se queimar profundamente. Então, aquele trabalho de formação de valores fundamentais permanece. E o pedagogo, o educador, o psicopedagogo, o coordenador da mocidade, o professor, o pai, enfim, qualquer pessoa que tem uma ascendência sobre aquele indivíduo vai precisar se debruçar ainda um pouco mais sobre ele, colaborando para que ele cresça, tanto física, quanto mentalmente, quanto moralmente e espiritualmente. E aí, a doutrina dos espíritos nos ajuda também. Por quê? Porque vai mostrar para o adolescente alguns aspectos que são fundamentais. O primeiro deles é o aspecto da imortalidade. Ora, o adolescente, por característica, ele é um ser que tem urgência de tudo, é ou não é? Tem adolescente aqui para confirmar? Tem, estou olhando para a carinha de um aqui. Então, existe aquela festa hoje que se eu não for, eu morro. Né? Mas é porque eu tenho a sensação mesmo de que tudo na vida é muito rápido. É tudo muito rápido. O adolescente, tudo dele é urgente, é aqui e agora, e se eu perder, não volta mais. E não adianta a mãe virar para a menina e falar: minha filha, você vai ter milhões de festas para ir ainda, porque aquela de hoje é especial, né? A de amanhã já é outra. Não vai ser igual a essa, eu tenho que ir nessa também. Eu tenho que ir em todas. Eu tenho que estar em todas, não é essa a gíria? Ó, fulano está em todas, né? Então tem que estar em todas. Então, essa é uma questão natural do adolescente. Mas quando eu apresento para ele o conceito da imortalidade, eu digo para ele que ele não precisa correr tanto. Não é? Que ele não precisa ter essa pressa toda, porque a pressa traz ansiedade e é inimiga da perfeição. Então ele vai fazer mal feito. E o que ele vai fazer mal feito? Ele vai fazer mal feito a sua vida, o que é uma pena. O que é uma pena. E hoje nós estamos assistindo ao óbice de um número enorme de vidas adolescentes, ou não. Há uma desvalorização muito grande da vida pela urgência de viver a vida. Como se a vida fosse só aqui e agora. A vida é fundamentalmente o presente, mas a vida não é só o presente. Então a casa espírita vai mostrar isso para o jovem. Vai dizer a ele que ele é um ser imortal e que, portanto, ele pode caminhar um pouco mais lentamente. Ele não precisa tropeçar nas próprias pernas. Isso é o que mais vemos. O adolescente tropeçando, não só fisicamente, como moralmente nas próprias pernas, nas próprias tendências. Bom, outra questão é a singularidade. Quando eu mostro para o adolescente que ele é único, que ele é especial, isso já dá a ele também um alívio naquela necessidade de se mostrar sempre diferente. O adolescente tem uma necessidade de ser sempre diferente, mas se eu digo a ele que ele já é diferente, especial e único, eu posso ajudá-lo também, né? Uma outra questão é mostrando para ele que ele tem muito o que fazer, que ele é útil, porque nós vemos hoje um número enorme de adolescentes inúteis, e a inutilidade faz um grande mal para a nossa mente, e faz um grande mal para a nossa alma. A sensação de inutilidade. Olha, ninguém precisa de mim, eu não sirvo para nada, eu só sirvo para mexer no computador, ficar na internet, usar o cabelo assim, o assado, e ir para aquela festa e ficar com as meninas.
Eu sirvo é para isso. E para dar trabalho para minha mãe e para meu pai. E meu pai me dá dinheiro. Olha, há um número enorme de adolescentes deprimidos na clínica. Eu tenho estado com um número muito grande de adolescentes deprimidos pela inutilidade. Porque nós não podemos esquecer que escondido naquela veste adolescente, nós temos um espírito imortal, com um planejamento espiritual, com um anseio de vida, com um anseio de construção, e que a encarnação é um bem muito precioso, ela não se dá assim, por acaso, até porque o acaso não existe, nem para a doutrina, nem para a psicologia, nem para a pedagogia. O que existe é uma série de efeitos que fazem a lei de causa e efeito. Então, temos que pensar nisso. Então, a casa espírita vai oferecer para o adolescente esse ambiente, né? Onde ele vai poder fazer uma campanha, onde ele vai poder se engajar numa ideia, não é? Numa ideia nobre, numa ideia humanitária, numa ideia ecológica, numa ideia de auxílio ao próximo, afinal de contas. Então, tudo isso faz com que o adolescente não se subestime, mas que veja o seu próprio valor. Essa é a fase, minha gente, essa é a fase da informação. Então vejam vocês, não é só aquela informação acadêmica, simplesmente acadêmica, nem é a educação integral, que até há pouco tempo fazia um grande furor a educação integral, não é? Olha que beleza, uma escola de educação integral. Por que integral? Porque vai cuidar da alimentação, vai cuidar do esporte, vai cuidar disso, daquilo. Mas nós aqui, dentro da Casa Espírita, vamos propor uma outra educação que nem é proposta nossa. É proposta pelo professor Herculano Pires. O professor Herculano Pires propõe, atrevidamente, mas ele pode, né? Ele propõe uma educação que ele chama de permanente, que é aquela educação que não vai se perder, que vai se constituir bagagem individual. E ele propõe também que a doutrina espírita, exatamente por essa visão integradora, uma visão que é consonante com o paradigma mais atual, que é o paradigma holístico, quântico, que é de integração, também a doutrina é integradora. Então, ela vai poder fornecer e fundamentar uma educação chamada permanente. Uma educação que vai ficar como bagagem. E não uma educação que nós temos que nos precaver contra ela. Nós, educadores. Qual é essa educação? É a educação simplesmente da escola teórica. Não sei se eu estou complicando para vocês. Mas é aquela educação que obedece também a uma moda cultural, que usa de vez em quando certas questões e não usa de vez em quando certas questões, não é? Como, só para citar um exemplo, para clarear, se eu não estiver conseguindo ser clara, não é? A escola, vamos falar com todo respeito, porque não estamos falando da escola, nós estamos falando principalmente da interpretação da escola, não é? A escola psicanalítica que prescrevia que a criança não devia ser frustrada, isso há 15, 20 anos atrás. E nós, então, estamos colhendo aqui uma geração de crianças ou de adolescentes completamente ilimitados. E nós sabemos que a educação, sendo um processo de amor, não é? Manda limitar. Porque limitar é amar. É muito mais fácil eu não limitar. Se a mãe bacana, que concorda com tudo, hein? A mãe fashion, né? Não é mesmo? Mas legal, minha mãe. Tudo ela deixa. Vai mesmo. Tem que ir, minha filha. Aproveita o seu tempo. Fica como eu. Não, vai. Bacana demais. É muito bacana o pai, né? Que vai junto, hein? É o pai que vai junto, né? Legal. Vamos lá, aqui e ali. Vamos para o forró, vamos para isso, aquilo. É muito bacana o pai que vai junto. Mas acontece que pai é pai, mãe é mãe, igual rosa é rosa. Não tem substituto. Tem substituto para rosa? Não tem, né? Uma rosa, uma rosa, uma rosa, uma rosa. Não é assim o poema? Então não tem substituto para pai e mãe. O pai é aquele que fica meio careca mesmo, cabelinho meio branco. A mãe é aquela que
fica assim meio enrugadinha, né? Que a cintura já não é mais aquela, mas é a mãe. É a mãe, é insubstituível. O pai, insubstituível. Então, não sou coleguinha do meu filho, nem sou amiguinha da minha filha. Eu posso ser amigo e colega, sim. O que me é pedido é muito mais do que isso, gente. Vamos ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, a função dos pais. Está lá, né? A importância da gente receber esse Espírito e guiar esse Espírito até onde a gente puder, porque não temos tudo para dar. Mas o que temos, devemos dá-lo todo. E é difícil. Palavra da especialista, porque eu tenho um familhão. Né? Eu tenho um familhão. Quem quer adivinhar quantos filhos eu tenho? Ah, tem gente aqui que já sabe, já queimou meu filme aqui. Então, minha gente, a família não é uma propostazinha. É, às vezes, a proposta da nossa reencarnação. Não é? É a proposta, o conhecimento que vai chegar para nós. E aí vamos andar mais um pouquinho. Vamos chegar na fase adulta, vamos chegar no topo dessa pirâmide, que é o adulto. É o adulto conscientizado. É o adulto que parou de brigar com a realidade. Né? Parou, amadureceu, não briga com a realidade mais. É o adulto que aceita a realidade do jeito que ela é, e não do jeito que ele gostaria que a realidade fosse, porque isso é do adolescente. Então nós estamos aqui falando do modelo ideal, do adulto que chegou na fase adulta, adulto. Deu para entender? Né? Chegou na fase adulta, amadurecido. Ele já distingue direitinho o que é o capricho e o desejo dele da necessidade espiritual dele. Ele chegou lá, nesse ponto. Né? Ele amadureceu. Mas ele não é triste, nem deprimido, nem fora do seu tempo, nada disso. Ele está vivo, inteiro, atuante. Né? Ele chegou na vida adulta absorvendo a possibilidade de ser um cooperador. Em todas as suas extensões, em todas as suas letras. Um cooperador de Deus. Por que não? Por que não? Por que eu não posso ser um cooperador de Deus? Posso? Né? Eu posso ser um cooperador de Deus. Posso ser um atrapalhador de Deus também. Né? Livre-arbítrio me permite. Mas eu posso ser um cooperador de Deus em gestos muito simples, porque nós não queremos complicar. Né? Se eu passo por aqui e tem uma planta seca, e eu desvio do meu caminho, e sei que tem um bebedouro ali, vou lá com o meu copinho de plástico, volto aqui, gastei 2 minutos da minha vida, e joguei água na planta, e salvei a planta, eu sou um cooperador de Deus. Concordam? Né? Deus age através de nós, gente. É através de nós. Por que nós temos as reuniões mediúnicas? É porque, será que os espíritos não podiam ser cuidados no plano astral? Poderiam. Mas precisam de nós, das nossas energias, daquele choque anímico. Né? Precisa de matar saudades. Tá certo? Então vem até nós. Então nós somos cooperadores de Deus. E isso não é um elogio. Isso é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E somos cooperadores através dos nossos gestos mínimos. Porque, vamos lembrar? Como é que é a metodologia de Pestalozzi? Começa do pequeno para o grande, né? Do visível para o invisível, do conhecido para o desconhecido. Engraçado, me parece que essa é a didática da Terra. Vocês não sentem isso, não? Não é? Aqui nós fazemos essa caminhada. E sistemicamente falando, o pequeno tem o mesmo valor do grande. O desejo de amar já é amor. Por quê? Porque eu já estou, não é, atraído, eu já estou em sintonia com aquela energia. Então, o desejo de crescer, de alguma forma, já é crescimento. O desejo de cooperar, de alguma forma, já é cooperação.
E aí nós temos que lembrar dos nossos benfeitores. Emmanuel diz assim: muito ajuda quem não atrapalha. Né? Então, nós temos uma ação que parece passiva, mas não é. Que para o espírito nada é passivo. Né? O espírito é uma chama viva, dinâmica. Então, nós temos uma ação que nos parece passiva quando eu não atrapalho. Mas já é uma ação. É a ação de não atrapalhar. Não é? Nós temos uma ação dinâmica quando nós perdoamos, que parece algo tão passivo a gente perdoar. Mas quem perdoa sabe a revolução que acontece em seu íntimo. Quem tolera sabe a revolução que se opera no seu campo íntimo, não é? No seu campo mental, emocional, psíquico e espiritual. Então, não existe inoperância no terreno espiritual. E nós somos espíritos encarnados. Aqui é plano espiritual. Matéria condensada, é verdade. Jardim de infância, é verdade. Mas já a vivência do espírito, concordam? Tem gente que fica esperando a morte para resolver determinadas questões. Vamos começar agora, gente. Começamos agora, né? Então, o adulto, esse adulto que nós estamos colocando nesse momento, é um adulto que vai fazer o seu processo de transformação. Transformação, mudança. E aí nós precisamos ter amor à mudança. Porque a única certeza que nós temos é a mudança. Né? Estaremos sempre mudando. Estamos em trânsito. O próprio planeta é uma nave, não é? Que está em trânsito no universo. Um movimento tão máximo que nós nem sentimos que estamos movimentando. Mas estamos em trânsito. A nossa vida é um trânsito. Começamos a desencarnar quando encarnamos. É um trânsito. Né? Estamos de passagem? Estamos. Né? Mas abrindo e fechando ciclos. Abrindo e fechando ciclos. Então, o adulto é aquele que se capacita a ser um cooperador social. A ser um cooperador da sua comunidade. E a sua comunidade começa na sua família. Né? Então, o adulto, ele valoriza a família, porque ele entende que o grupo familiar se constitui numa praça de reencontros de afinidades. Agora, surpresa, afinidade não é só positiva. Nós, muitas vezes, devido à nossa categoria espiritual, nos afinizamos pelos negativos, concordam? Então, imagine vocês que eu viro aqui, né, para o companheiro que está aqui na minha frente, viro para o André e falo: André, acabando aqui, nós vamos tomar aquela cerveja, tá, André? Você me espera, você gosta, eu também gosto, né? Acabar aqui, a gente vai lá. Olha, eu tenho uma grande afinidade com o André. A minha afinidade com o André é beber. É afinidade, não é, André? Pois é. Mas, em compensação, eu posso ter uma afinidade com o André de leitura, de estudo, de pensamento filosófico. É afinidade também. Então, isso é porque, muitas vezes, nós ficamos assim, tão exasperados diante do grupo familiar, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou escolher esse marido? Né? Puxa vida, com tanta sogra no mundo, eu tinha que escolher logo essa. Né? O que esse menino está fazendo na minha casa? Se ele vive na casa da minha vizinha, reencarnasse lá. Né? Mas são as nossas afinidades. As negativas e as positivas. Então, o adulto, ele sabe que a família é esse encontro, essa oportunidade de reencontro, de reajuste de afinidades. Né? Ele sabe também que ele tem um papel a cumprir no mundo. Né? No seu mundo íntimo e no mundo do lado de fora, no contexto, ele tem algo a dizer, algo a fazer. Então, é um adulto que se mostra transformado pela vivência do Evangelho. Pela vivência do Evangelho. Pela incorporação dos preceitos evangélicos. E não só a teoria, não só a citação dos versículos, capítulos e textos.
mas pela crença íntima e pela vivência dessa crença. Então, tudo isso é da maior importância. O processo de educação, nessa hora, se fecha, né? Ele se fecha. Repetindo, na criança, a formação. No adolescente, a informação. E no adulto, a formação. Né? Então, esse adulto é um cidadão, né, que honra a sua vida. Ele dá a César o que é de César, né, conforme o preceito de Jesus. Né? Ele dá a sua contribuição através do seu exemplo social à sociedade melhorada. Né? Tudo isso se espera do adulto que abraçou o Espiritismo. Agora, especialmente se ele for médium, muito mais será pedido a ele. Porque ele vai precisar de ter um cuidado com a sua conduta. Porque ele é um propagandista da doutrina. Né? O grande panfleto doutrinário é o próprio indivíduo. Onde eu vou e onde eu estou falando da doutrina. Eu estou sendo observado. Ou não. Ou não. De vez em quando a gente está lá na repartição, né? E o sujeito vira para a gente e fala assim, mas você não é espírita? Né? Eu sou. E por que você está fazendo isso? Aí a gente fica apertado, né? Ou então no velório, né? Que aí chega naqueles extremos, né? Que espírita não pode chorar, espírita não pode ter saudade, né? Espírita não pode se indignar, não pode nada. É feito de um outro material. Não, nós somos feitos daquele mesmo velho barro, né? Mas vamos precisar nos colocar de uma forma digna, porque somos ali os agentes da propaganda doutrinária, com as nossas atitudes, onde estivermos, e somos observados. Somos observados. Paulo, apóstolo, já nos lembrava que, não é, somos observados por uma multidão de testemunhas, uma nuvem de testemunhas. Então vejam vocês, nuvem é muita gente. E há uma observação dos dois lados da vida, tanto do plano encarnado quanto desencarnado. Não vamos agora cair na paranoia, né? O que é a paranoia? É a sensação de estarmos sendo vigiados, né? Aquele Deus que só tinha um olho, de tanto que nos vigiava. Não. Nós somos responsáveis pela nossa conduta. Sabemos que por causa e efeito vamos colher tudo o que plantamos. Somos sujeitos do nosso livre-arbítrio. E, portanto, podemos prestar nas nossas atitudes, porque as nossas atitudes dizem respeito a nós próprios. E isso é interessante porque fala de uma liberdade doutrinária. Né? A liberdade que a doutrina nos dá é exatamente essa, de sermos os agentes das nossas atitudes e colhermos o que plantarmos. Isso é muito importante. Gilmar, como é que está o nosso tempo? Acabando? 10 minutos? Então, vamos falar aqui, minha gente. O ideal, vamos falar do ideal, né? Por quê? Quando a gente fala do Cristo, a gente fala do ideal. É o nosso padrão de referência. Então, vamos falar do ideal da educação. Né? O ideal da educação é que a gente acredite no processo da educação. A primeira questão do educador é acreditar no processo da educação, mesmo sendo brasileiro, né? Mesmo trabalhando na escola pública. Olha, né? Hei de vencer, né? Mesmo sendo professor, não é assim a frase? Pois é. Agora, é preciso que nós, em todas as posições, nós estamos aqui brincando, né? É preciso que em todas as posições de educador que nós já colocamos aqui, nós tenhamos um ideal voltado para a educação. E esse ideal, ele só vai existir se eu acreditar no meu processo de autoeducação. Olha, vocês não esperavam que eu desse um apertinho em vocês assim, hein? É aquele, como é que é? Aperto sem abraçar, não é assim? Porque se eu não vejo em mim possibilidades de mudança e de transformação, eu não vou ver no outro. A
As coisas começam e terminam em mim, passam por mim. Então, se eu não vejo em mim nenhuma mudança, olha, eu estou na doutrina, tem uns 40 anos mais ou menos, não mudei nada. Olha, hoje, eu tive contato com uma pessoa, entre parênteses aqui, uma pessoa, então ela me dizia, sabe, fulano, sei, olha, tomou essa e essa e essa atitude. Aí, amor, mas tem tantos anos que eu não vejo fulano, ele ainda está assim, tá desse jeito. E é uma pessoa que tem uma função de coordenação dentro da casa espírita. Então, é triste, é uma notícia triste quando a gente ouve dizer que fulano continua o mesmo. Por quê? Porque ele não apostou as fichas em si próprio. Ele não fez o processo de autoeducação e ele está lá pelejando para educar os outros. Tem valor? Tem. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Não é assim? Fernando Pessoa fala? Tudo vale a pena. Mas tudo é aproveitado pelas leis da natureza? É. Todo pequeno esforço conta ponto a nosso favor? Conta. Não vamos desanimar, de jeito nenhum. Mas vamos nos educar. Vamos nos educar. Vamos ler Sinal Verde. Sinal Verde é o livro de etiquetas da doutrina. Não é? Como falar. Tom de voz. Quem é que já leu Sinal Verde aqui? Quem é que lê Sinal Verde? Não é? Tom de voz. Como presentear. Assim? Como chegar na casa da pessoa? Poxa vida, mas André Luiz se ocupou disso? Se ocupou. Nós temos um livro lá de preceitos de convivência. Chama Sinal Verde. Vamos nos educar. Quantas vezes algumas doenças se apresentam a nós que no fundo são pura falta de educação, né? Conto para vocês, ilustro para vocês com um caso vivenciado dentro do meu consultório, uma mulher muito capaz, nível superior, uma profissão até diferente, né? Trabalhando com pedras, uma geóloga, e essa mulher não parava em emprego nenhum, muito capacitada, com mestrado e tal, não parava em emprego nenhum. Né? Então, eu ali, né, não tenho bola mágica, não trabalho mediunizada, tenho que ficar procurando, né? Então eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Me conta lá como é que é um dia de trabalho seu. Vamos lá, vamos fazer um teatrinho. Como é que você chega no trabalho? Eu fiquei horrorizada, porque ela chegava, não cumprimentava ninguém, ia direto para a mesa dela, de cabeça baixa. Se a mãe do colega de mesa dela estava doente, ela não perguntava notícia. Terminava o expediente, ela era a primeira a sair de cabeça baixa e ir embora. Se tinha uma festinha, ela não participava. Se tinha uma vaquinha lá para comprar um presente para alguém, ela não participava. Então, ela partia do pressuposto que ela era uma pessoa muito íntegra e trabalhadora e que isso era o suficiente. Resultado, era uma pessoa completamente isolada do grupo. E se sentia fora daquela sinergia do grupo. Porque o grupo, ele tem uma força sinérgica. Não é? A reunião nossa aqui equivale a muito mais do que o somatório das nossas pessoas. Nós estamos aqui num conjunto de mentes e de intenções que é muito superior ao número de pessoas que aqui estão. Então, essa criatura se isolava do grupo e ia se murchando, né? Então eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, eu assim, né, tentando, trabalhando com estratégias com ela. Falei, vamos fazer o seguinte, você tem coragem de comprar um vasinho de violeta e pôr em cima da sua mesa? Vasinho de violeta? Vasinho de violeta, que é isso? 90 centavos. Você compra um vasinho de violeta e põe em cima da sua mesa, tá bom? Tô achando meio esquisito, mas vou comprar. Eu também estava achando meio esquisito, mas pedi ela para comprar. Então ela comprou o vasinho e botou lá em cima da mesa. A simples presença de um elemento vivo na mesa dela chamou a atenção das pessoas. Aí passou um colega e falou, bonitinho, né? Ela, sinal de vida, né? Passou o sujeito, escuta, nossa, onde você comprou? Aí ela falou, tal lugar. Será que você compra uma para mim? Compro. Gente, o vaso de violeta fez milagre. Não bastasse o milagre que o vaso de violeta é em si mesmo, né? Eu nunca vi tão pouca terra produzir tanta flor. Pois fez milagre.
A partir dali, ela começou a dar bom dia, boa tarde, apanhar o papel que caía, perguntar pela mãe do colega. Se integrou ao trabalho sem diagnóstico, ou melhor, com um diagnóstico: falta de educação. O problema dela não era mental nem emocional, era falta de educação mesmo. Como às vezes a preguiça parece depressão, mas é preguiça mesmo. Né? Então, nós temos que ter cuidado para nos colocar. Nós precisamos nos valorizar e sabermos nos colocar. Estamos num grupo, vamos conviver com o grupo. Ah, mas é minha amiga, vem cá, vou lá para dentro de casa, senta aí no banheiro que eu vou te contar. Não, não precisa disso. Né? Não precisa disso. Mas bom dia, boa tarde. Ah, mas a gente ensina isso na evangelização. As palavrinhas mágicas, é ou não é? Bom dia. Por favor. Com licença. Muito obrigada. Hein? Por que a gente não usa para a gente? Né? Um sorriso. Vocês sabem que não existe o sorriso feio? Não existe. Todo sorriso é bonito. É um sorriso. Né? Diz que faz bem para a pele, inclusive. Então vamos conviver com mais tranquilidade. Ah, mas eu vou virar santo. Não precisa virar santo. Vai com calma. Vai com calma. Seja o melhor ser humano que você der conta de ser. Seja o melhor ser humano que você der conta de ser. Não precisa virar santo. De rapidinho não precisa. Não convém. Mas com as suas possibilidades, faça o melhor que te seja possível. Faça o melhor que você seja capaz. Você pode. Olha, nós temos vergonha de sermos pessoas melhores. Temos vergonha. A gente tem vergonha de chegar e falar: nossa, como é que você está bonita hoje. E esse colarzinho de pérola, com essa blusa vermelha aí por baixo, ficou uma graça. Por quê? O que ela vai pensar de mim? Pensa que eu sou boba? Já ela vai estar abusando de mim. Ah, ela vai pensar mal, vai pensar que eu gosto de mulher. Vai não sei isso. Eu começo a caraminholar, né? O que custa chegar e dar um abraço? Fulano, estou com saudade de você. Ah, não, não pode não. Eu, hein? O que isso vai parecer? O que custa você fazer um elogio? Fulano, sua prece foi tão bonita. Olha, me soou tão bem. Até queria agradecer a prece que foi feita, viu? Olha como que me acalmou, como foi um bálsamo para o meu coração. Deus te pague. Não, mas não vou falar isso não, porque o que é isso? Então nós sonegamos de nós mesmos as coisas boas que nós já somos capazes de fazer. E está lá no Evangelho que a gente não pode aumentar nem de um côvado a nossa estatura, mas diminuir a gente pode. Não tem jeito de eu ser maior do que eu dou conta de ser. Mas eu encolho, me deformo emocionalmente, me deformo psiquicamente, me deformo espiritualmente, porque tenho vergonha de ser bom. Daqui a pouco nós vamos ter que acreditar no pecado original, se nós continuarmos assim. Já nascemos culpados, estigmatizados. Não, vamos com calma. É hora de vivermos um mundo de regeneração. E não se compreende um mundo de regeneração com pessoas tão mal educadas. É preciso que a gente se invista dos recursos da doutrina. É preciso que a gente se invista do potencial que nós temos. É preciso que a gente valorize cada fase da nossa vida. E assim nós vamos chegar na velhice. Não é? Nós vamos chegar na velhice lúcidos, criativos, mais bonitos, não fazendo da velhice um sinônimo de decadência. Por quê? Porque iluminados pela fé raciocinada, iluminados pela nossa consciência pacificada, iluminados pelas bênçãos que nós espalhamos, pequeninas bênçãos que nós espalhamos pelo caminho, como aqueles punhadinhos de pão, migalhinhas de pão que Joãozinho e Maria jogaram, né? Pelo caminho, e que acabaram marcando para eles uma história de vida. Se a história foi boa ou não foi tão boa, a gente tem que brigar lá com o Charles Perrault. Mas as nossas marcas pelo caminho
determinam a nossa história. Então, nós precisamos também valorizar a velhice, né? No Oriente, o velho é sinônimo de sabedoria. Precisamos valorizar a velhice, mas precisamos valorizar a velhice pela própria velhice. Quando eu me transformo num ser adulto, envelhecido, de terceira idade, com capacidades, eu estou valorizando a velhice. Mas se eu sou aquela criatura amarga, reclamadeira, chorona, tinte, eu estou desvalorizando a velhice, a minha própria e a dos demais. Então é preciso que a gente caminhe até o fenômeno da morte, que é simplesmente um fenômeno pertinente à vida. Como diz Herculano Pires, a morte é uma invenção da vida, não é? Porque pode morrer o ser mais amado ao meu lado, que eu tenho que tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo para dar conta de acabar de chorar. É ou não é? Tem que dar uma dormidinha lá, um bocadinho, encostar lá um tiquinho para acabar de chorar. Por quê? Porque a vida tem uma força enorme. A vida tem uma força enorme, ela pede passagem. Então, até para prantear o ente querido, eu tenho que ter forças. E essas forças são adquiridas via vida. Então, nós vamos chegar no fenômeno da morte, que é o decesso do corpo físico, que é a perda do corpo físico, para a vivência do meu organismo psíquico e espiritual em plenitude, não é? Com a consciência tranquila de quem fez o que pôde, o melhor que pôde. E que Jesus continue nos amparando. Muito obrigada. 2 e a sua família, né? Estão aqui presentes. Então, a gente gostaria de enobrecer a presença dele conosco. E a gente também quer, nesse encerramento, pedir a uma pessoa do Grupo Espírita Irmão Camilo que faça a prece. Essa pessoa é Eliane de Miranda. Gostaria de chamá-la para fazer a prece de encerramento. Autêntico, divinopolitano, nascido na terra, e Rubens Romanelli é uma figura não muito lembrada no nosso meio espírita. Então, sempre que essa lembrança se dá, nós que o conhecemos pessoalmente, ficamos deveras agradecidos e emocionados pela lembrança desse educador que começou a sua trajetória educativa praticamente depois dos anos de idade, porque a família era circense e ele não tinha oportunidade do estudo. E Rubens Romanelli depois conseguiu chegar à universidade, Sorbonne, estudou em Sorbonne, e também falava várias línguas, né? E, então, realmente, a lembrança do nosso Rubens Romanelli, neste tema da noite, da educação psicopedagógica, é muito importante para nós a lembrança de um educandário que foi o seu sonho, um educandário espírita, seria o Instituto de Educação e Cultura, possibilitou, e talvez, uma omissão nossa espírita em Divinópolis. Mas, enfim, faz parte do aprendizado. E queria também dizer, quando você disse sobre adolescência, eu tive vontade de levantar a mão. Quem é adolescente aqui? Eu tive vontade de levantar a mão. Eu acredito que muita gente aqui também teve vontade, né, de voltar à adolescência, mas, enfim, faz parte a vivência, né, que nós já tivemos. Então, vamos fazer a nossa prece. O grupo da Fraternidade Irmão Camilo agradece a oportunidade que a Aliança Municipal Espírita, né, o Conselho Regional Espírita está dando nessa noite. E vamos orar. Senhor Jesus, querido Mestre, amigo das nossas vidas, queremos agradecer-te, Mestre,
pelas grandes oportunidades de aprendizado, principalmente no que diz respeito à doutrina espírita que consola, que ampara e que traz luz a todos nós na oportunidade do trabalho renovador, do trabalho da fraternidade e da educação que nós abrimos no estudo de doutrina espírita. Possamos, Senhor, retornar aos nossos lares com a paz, com a esperança e certeza de que estamos a caminhar juntos e com a espiritualidade amiga que nos proteja, que nos ampare e que nos abençoe a todos, hoje e sempre. Obrigada, Jesus. De Oliveira de Belo Horizonte. Então, todos estamos já convidados a estarmos aqui novamente reunidos. Para fazer o sorteio, eu peço hoje, como o dia à noite foi dos adolescentes, então eu peço um adolescente. Ontem foi uma criança, hoje é um adolescente. Ok? O André então vai dizer para nós qual é o primeiro livro sorteado. Para que número, André? 73. Número 73. Seu papelzinho aí, sua mensagem que você recebeu, está com o número 73, então vem aqui buscar. 73. Aqui aguardando. Tiro. Quem tem medo de Virgínia, não ouve. Parabéns. Outro número? 19. Número 19, a Cássia. Felicidade, hein, cara? Isso aqui é pensamento positivo, hein, Cássia? 212. 212. Hoje está bem sortido, viu, gente? Ó. 212. É todo mundo feliz. 267. 267. 267. Se não sair dessa vez agora, eu vou ficar bem pra mim. Não, não vou sair. 30. Número 30. Uma ganhadora. Qual é o seu nome? Salete, meus parabéns. Faça uma boa. 139. 139, ó. Não saiu por 138, é a oportunidade do 139. Essa aí só mulher hoje? Tem mais um aqui, ó. Pelo menos um homem, já que o homem aqui está em proporção menor. Seu nome? Sandra, parabéns, Sandra. Mais um. 183. 183. 183. Você não tem papelzinho não, André? O seu é que número? Às vezes é você que está ganhando algum dedo, né? Não é não? Não, tá bom. Então vamos tirar mais um. 119. 119. Não vai brilhar a estrelinha aí? É azul, azul? Ah, isso. Parabéns. Gente, nós ficamos por aqui, né? Entrevista rapidinho, tá? Nós gravamos todo o evento e depois reproduzimos as fotos para quem quiser adquirir. E consta na 16ª Semana Espírita,
sou eu, Eduardo, e a gente está hoje entrevistando a Alcione Albuquerque de Andrade. A Alcione é psicóloga clínica e trabalha nessa área e, além disso, é trabalhadora também do movimento espírita. Esteve hoje conosco aqui fazendo um pronunciamento de uma palestra sobre aspectos psicopedagógicos da doutrina espírita. Além disso, ela trabalha como profissional nas atividades do Instituto de Assistência Psíquica Renascimento, em Belo Horizonte, através da psicoterapia e de cursos de autoconhecimento. Ela trabalha também no departamento da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais, e da qual ela é uma das fundadoras. E, além disso, ela é palestrista de conferências nacionais e mundiais dentro do movimento espírita e da área de atuação dela. Hoje nós vamos falar um pouco dentro do tema que ela abordou na nossa Semana Espírita. E, inicialmente, gostaríamos de cumprimentá-la novamente, Alcione. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui para cooperar dentro do que é possível para nós. Alcione, qual a maior contribuição que o Espiritismo poderia oferecer para o processo educacional, às vezes tão falho em nossas cidades, nossos municípios atualmente? Olha, eu acredito que a maior contribuição do Espiritismo é exatamente essa visão integrada do homem, né? Essa visão do homem no seu tríplice aspecto: o ser físico, o ser psíquico e o ser espiritual, né? Esse trinômio, essa triunidade. Por quê? Porque esse paradigma é um paradigma consoante com as ideias de ponta, né, com as ideias dos físicos quânticos, dos filósofos contemporâneos. Então, o Fritjof Capra, no seu livro O Tal da Física, ele enuncia que as minorias criativas é que vão ceder ao planeta aquele legado da sobrevivência e da qualidade de vida. E o Espiritismo, ele se inclui nessas minorias criativas. Então nós entendemos que o maior benefício da doutrina espírita é exatamente essa visão integrada. Porque ao traduzir o ser humano na sua grandeza, ele valoriza a vida. E valorizando a vida, ele imprime qualidade à vida. E assim nós vamos num círculo virtuoso, né, de acontecimentos e de melhoria da vida no planeta, né? Uma outra questão que se nos coloca a respeito de educação e do aspecto religioso da doutrina espírita é: qual seria a sua opinião sobre o ensino religioso nas escolas? Como ficaria o espiritismo nessa situação que atualmente temos? Olha, eu vou responder com o André Luiz. O André Luiz, no seu livro Busque e Acharás, ele diz que nós devemos fazer da ideia de Deus que nós possuímos um trampolim para níveis maiores de consciência. Eu acho isso, sim, maravilhoso. Por quê? Porque o Espiritismo, ele é contra todo e qualquer sectarismo, seja de cor, de raça, de religião, né? Então, o Espiritismo, ele tem uma contribuição a dar através do espírita, do ser espírita. Essa é a grande contribuição do Espiritismo. Agora, as escolas, elas são normalmente cristãs, porque o consenso cultural religioso nosso é monoteísta, é de um Deus único. E a maioria das nossas religiões, das religiões professadas no Brasil, são religiões de base cristã. Então, essa escola, ela vai traduzir o pensamento cristão através da aula de ensino religioso, que deve estar na escola. Agora, o que deve ser respeitado é o credo do aluno, né? Então, esse ensino religioso deverá ficar em aberto para aqueles alunos que queiram frequentá-lo. Aqueles que são de crença diferente devem buscar frequentar nas suas próprias casas de fé, né? Outra questão que nós colocamos é a seguinte: há alguma forma de a doutrina espírita influenciar o processo de ensino oficial, ou seja, o ensino que é ministrado oficialmente nas escolas? E seria o caso da ação política do espírita na sua sociedade?
Eu vou ser repetitiva dizendo que o grande propagandista da doutrina dos espíritos é o espírita sincero. É aquele espírita que vive o evangelho, é aquele espírita que faz a transformação das suas más tendências em virtudes. Né? Então, esse é o grande influenciador da sociedade. Influenciando a sociedade, ele influencia a escola, ele influencia o esporte, ele influencia as artes, ele influencia a cultura de um modo geral. Agora, André Luiz, no livro Conduta Espírita, psicografado por Chico Xavier, ele opina que o espiritismo não compactua com interesses puramente terrenos e que, a rigor, não há representantes oficiais da doutrina em setor algum da humana. Então, a minha resposta é uma resposta de André Luiz. Como a gente poderia fazer para popularizar a pedagogia espírita, o modo de educar do espiritismo? Olha, o modo de educar da doutrina espírita, ele poderá ser consultado e estará em aberto por todos os interessados. Então, a mentalidade espiritista deve ser uma mentalidade aberta, né? Uma mentalidade que convide a comunidade a se aproximar, né? E não, como nós já dissemos, uma mentalidade de sectarismos, de fechamento, de restrições. Então, ao conservarmos a pureza doutrinária, isso não nos impede uma convivência fraterna, amistosa, com aqueles interessados que vêm até nós. Então, o espiritismo ficará de portas abertas e, à medida que os interessados vierem, eles estarão colhendo os benefícios da doutrina, estarão levando até onde eles forem, fazendo aquele fenômeno de contaminação positiva, né? Agora, a rigor, Allan Kardec diz que o espiritismo não faz prosélitos, ele não é, proselitista. Então, o espiritismo, ele não corre atrás de adeptos, mas ele está aberto às adesões. E uma última questão para a gente finalizar nossa entrevista, que poderia se delongar, tão gostosa, fácil a conversa: como conciliar a pedagogia libertadora do espiritismo com o ensino oficial, que é parte do aparelho de controle, de certa forma, do Estado? Olha, essa conciliação vai se fazer através do consenso ético. Por quê? Porque é natural à ética a busca dos valores que dignificam o homem, né? E toda escola é um celeiro de luzes quando ela busca dignificar o homem, quando ela não se prende, ela não se restringe só aos valores acadêmicos materialistas de informação, mas quando ela busca os valores integrais do homem, quando ela busca a dignidade do homem, quando ela busca a evolução do ser humano como um todo. Então, a pedagogia espírita e o ensino oficial, eles vão se dar as mãos através desse consenso ético de valores humanos e humanitários, né? O fato do Estado fazer o controle desse ensino oficial é, vamos falar assim, uma conotação da política em vigência no país. Eu não lembro que Jesus nos pediu para darmos a César o que é de César, né? E darmos a Deus o que é de Deus. Eu acho que nós vamos ter que fazer o nosso papel e vamos constituir uma sociedade melhor, uma sociedade de mundo de regeneração. E a partir disso, nós vamos estar influenciando mais e mais e mais, não só esse aspecto, né, do ensino oficial, mas todos os outros aspectos oficiais que hoje não são totalmente do nosso agrado. Só para você ter uma ideia, ilustrando, eu fui convidada agora para estar numa escola em Foz do Iguaçu, né? É uma escola que não é espírita e que me chamaram para fazer um treinamento de professores. Então, eu vejo nisso já uma chegada, uma entrada do espiritismo nessa escola, através do espírita, né? Nesse caso, a minha pessoa. E cabe a esse espírita que entra nessa escola, respeitar essa escola e atender o chamado dessa escola e levar o melhor que ele puder para essa escola.
Está aí o seu papel de influenciador, está aí o seu papel de agente de mudança. Né? Eu agradeço. Nós agradecemos mais uma vez imensamente a presença da Alcione. Esperamos contar com a presença dela mais vezes e com mais tempo para podermos aproveitar mais essas luzes que ela traz para nós. E nos despedimos aguardando a próxima oportunidade. Uma boa noite, 16ª Semana Espírita de Divinópolis.